um panorama geral, para vocês entenderem onde encaixa a declaração de abertura. Depois a gente vai falar de etapa por etapa, tá? Então, tem o início da mediação, né, que é com a declaração de abertura, a reunião de informações, que é reunir informações com as pessoas, né, para saber do que se trata. A gente faz aquele mapeamento que a gente conversou, tem vários tipos de mapeamento, né? Uma pessoa, processo, problema, se a gente vai atuar de uma forma facilitativa, de uma forma avaliativa, se a gente está mais na conciliação, mais na mediação, enfim. Reunir estrategicamente com a co-mediadora, o co-mediador, para ver como é que vai ser a atuação no processo. Então, a gente reúne as informações para a gente desenhar também, né? Mapear o conflito, mapear a questão, mapear o problema. E das etapas aqui, claro que não termina uma assim na sequência. A gente reúne as informações com a colheita, né, de perguntas que a gente faz às pessoas que estão contando as questões. Depois aí, quando elas contam, a gente identifica o que o CNJ apelidou de QIS, que é questão, interesse e sentimento. Então, identificação do QIS. Com essa identificação das questões, dos interesses, dos sentimentos, a gente monta a pauta da agenda, aquilo que a gente vai trabalhar, tá? Os temas. A pauta da agenda aqui são os temas, para facilitar. Com os temas montados, a gente vai esclarecer os interesses envolvidos. A gente pode fazer isso em sessão no conjunta ou no CAL. Não tem esse acento aqui, tá? Ele se acentuou sozinho. Tem vida própria. Ou no CALCOS, que significa sessão privada. Tá? Resolução de questões, a gente volta para negociação, quando a gente volta do CALCOS, a gente volta para resolver as questões, para negociação. Eles colocam isso, acho que em 2 etapas diferentes, eu coloquei aqui no mesmo, porque eu pus aqui como um panorama global mesmo, tá? Registro das soluções encontradas através do termo, né, e o encerramento da sessão. Eu pus aqui, para até a gente ter esse panorama geral, esse registro das soluções encontradas, a Débora vai falar amanhã, que atua no Sejusc, porque, inclusive, ela vai falar do funcionamento do Sejusc, passo a passo. Então, e termina com o registro, né? Ou com arquivamento, mas aí também vou deixar para ela falar. Mas aí vocês têm uma noção geral das etapas da mediação. Que a gente falou é informal, mas é estruturado. Então, a gente passa por toda uma estrutura para que fique mais fácil a gente trabalhar, né? Sabendo como que a gente vai fazer. E aí, seguindo aqui nas etapas, mas é um panorama geral, a gente não vai entrar... E aí vocês também já vão tendo contato com as etapas, assim como eu já fui falando de algumas técnicas, né? Falei do reenquadramento, do silêncio, a gente já vai inserindo algumas técnicas para depois não falar tudo só de uma vez e para fazer sentido para vocês, tá? Então, aqui na primeira etapa, a gente vai falar da preparação para a mediação. Então, que é o contato inicial com as partes, né? A primeira vez que vocês vão conversar com elas, planejamento do formato, como é que vocês vão planejar isso, vai ser online, vai ser presencial, que, né, ele acabou de falar, minha irmã está com uma audiência lá em Ubatuba, só que não dá para ser online, precisa desse deslocamento, dá para ter um combinado aí, então, ainda mais agora, hoje em dia, né, que está bem híbrido isso aí. Então, o planejamento do formato, como é que a gente vai seguir, né, com as sessões, a estruturação do local, se for online ou se for presencial, precisa ser estruturado, precisa ser acolhedor, não pode ser numa lan house com uma barulheira. Olha, parece que é brincadeira, mas eu fui numa audiência trabalhista e eu estava como advogada, mas estava da segunda reclamada, então, por uma seguradora, então eu nem cheguei a falar, mas a advogada que contratou o local, contratou num lugar que era uma barulheira, que a gente não escutava nada do que a juíza falava, nada. Falei, graças a Deus, que eu nem ia aparecer nesse negócio, porque... E foi uma questão real, assim, faz 10 dias isso.
E não teve nenhuma estruturação do local. Então, mesmo se a gente falar no online, mais tranquilo, não, mas dependendo do barulho, do como tá, é lógico, né? Que a gente pode encontrar situações de cair energia, mas tudo isso a gente tem um preparo antes, não é que vai se pegar a gente de surpresa. Pode acontecer algumas coisas, mas como no presencial, você pode ter um congestionamento e não chegar, mas a gente faz o quê? Sai muito antes. Se não chegar, uma vez eu saí bem adiantada, tinha uma audiência em Mairink, muito adiantada, estava com o meu chefe, e aí estava um trânsito, eu falei, nossa, a gente devia ter saído cedo. Ele falou, mas a gente saiu cedo. Pois é, a gente saiu cedo, né? Que mesmo assim parecia que não ia chegar. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? De a gente estruturar mesmo o horário, o local. Tem cadeira para todo mundo, não é bacana, né? A gente tem 15 pessoas na sala, a gente coloca 12 sentadas e sobra lá 3 pessoas em pé. Acontece? Pode acontecer, desde que você não estruture, né? Não tenha uma preparação. E essas pessoas vão se sentir como? Porque daí fica, não, senta você, fica em pé você. Não é interessante que aconteça isso. Ter uma reunião com o seu comediador, se houver, alinhar as estratégias, quem é que fala, às vezes vocês podem alinhar tal. Eu fico com a parte de falar, de interagir mais, e você na parte de observar. Porque a pessoa que está observando, lembra quanta coisa a gente falou ontem da comunicação não verbal? Pensa que a pessoa que está falando lá, está fazendo isso, aquilo, está com domínio total? Muitas vezes não, ela está lá fazendo o melhor dela, mas imagina quem está só observando. Quanto ganho de informação essa pessoa tem, desde que ela esteja focada e tal. Essa reunião, pegar uma pessoa que é especialista, ou que tem esse cuidado, que olha para as pessoas, que vai verificando, que vai fazendo anotações, e que vai falar se a pessoa, a gente percebeu isso, percebeu aquilo, o que você sentiu, e vai trocando. Então faz a reunião com o comediador. Tem uns que vai só trocando as etapas aqui, né? Um faz a declaração de abertura, um faz a colheita de informação, outro faz a agenda, outro faz o cálculo com um, outro faz o cálculo com outro, volta para a negociação, encerramento. Cada um vai fazendo uma parte. Então, tem diversos modelos, né? E tem também a complementação, que é muito rica, né? Uma da linha transformativa, que a gente falou. Então, eu sou mais da circular narrativa, faz eu, por exemplo, e a Débora, que era transformativa. As perguntas são diferentes, os olhares são diferentes, complementa, faz um homem, um Savoy com a Débora, um Savoy comigo, que são olhares também diferentes, homem e mulher. Então, a gente tem muita coisa para enriquecer. Isso aqui são as etapas, a gente está planejando, preparando a mediação. Esses contatos iniciais, planejamento, estruturação do local, reunião com o mediador. Então, a gente fez a preparação, a gente já sabe como a gente vai atuar, vai ser online, vai ser presencial, vai ser isso, vai ser aquilo e tal. Então, a gente entrou no início da sessão da mediação, as apresentações e a declaração de abertura pelo mediador, que, como eu disse ontem, é uma etapa da mediação. A declaração de abertura é super importante, talvez um momento decisivo se a gente consegue esse consentimento das partes, essa vontade de elas permanecerem no procedimento ou no processo da mediação. A gente cria empatia, a gente cria o rapport. Tem livros, né, que dizem que essa confiança, essa empatia, esse acolhimento, né, é criado em cerca de 90 segundos, né, de conversa ali, e aí depois a gente tem que reforçar. Então, por isso que a preparação é tão importante, de como a gente vai recepcionar aquelas pessoas, né, que tem aquele estado de primeira impressão que fica, causar pelo menos uma boa primeira impressão, e depois mantendo aquilo, né, com as pessoas. Não se mostrar muito inseguro, não se mostrar arredio, ou não se mostrar que uma pessoa que tende a julgar na hora que vai falando, colocar regras muito rígidas. Não faz sentido a gente começar a declarar número, artigo de lei numa declaração de abertura, porque as pessoas estão tensas, elas não vão prestar atenção, mesmo que seja algo que seja importante para o mediador. Tem mediador que é extremamente formal, mesmo que seja, mas não, naquele momento, a pessoa não está escutando. Eu vou te falar, mesmo a gente que é advogado, se a gente tem um cliente empresário, ele não quer saber de artigo de lei, ele quer saber se ele ganhou ou perdeu. Na sessão da mediação também não adianta a gente ficar invocando isso. Então, é deixar a pessoa mais tranquila, né, segura naquele procedimento, com vontade de entender e com vontade de interagir.
Porque se a gente cria um ambiente hostil, a pessoa não tem vontade de interagir, ninguém tem, né? Então, essa educação de abertura é bem importante. Eu coloquei, né, que lá para a gente ver se a gente tem, se vocês quiserem depois desenhar aí para a gente falar um pouquinho da declaração de abertura, se alguém quiser compartilhar aqui com a gente, antes de vocês postarem lá. As vantagens de se conduzir uma declaração de abertura eficiente. Então, estabelecer as regras básicas e o seu papel na escuta. Então, você pode usar isso aqui também com o seu checklist, né? Então, colocar as regrinhas básicas, o seu papel na escuta, o seu papel de facilitador da comunicação, as regrinhas, você pode falar tanto dos combinados que a gente falou ontem, de quando um fala, o outro escuta, para que a gente não perca o raciocínio, celular, reuniões individuais, são combinados importantes, falar dos papéis do advogado, papel das partes, papel do mediador, estabelecer o seu controle sobre o processo de escuta. É importante que as partes sintam que o mediador está para facilitar e ele está para conduzir a sessão, né, para colocar o procedimento para andar, né, porque aquilo lá não está à deriva, não está à vontade de quem quiser, por isso que eu falei que é estruturado. A gente tem linhas de ações, é um processo, né? Então tem uma ação, depois outra, seguida de outra. Então a gente tem as linhas de raciocínio e é importante que a pessoa sinta segurança que o mediador vai conduzir aquilo, né? Que ele é o condutor da sessão. Então a gente não precisa falar, eu sou o presidente dessa sessão, eu sou, né, quem vai, vocês vão estar aqui sob minhas orientações. Não é isso, mas ele tem que ter uma segurança de que tem um condutor ali, porque senão também fica muito solto. Qualquer coisa que está muito solta em ambiente de conflito não dá segurança para ninguém, nem mesmo para a gente, né? Não, acaba saindo uma cadeirada na cabeça e não dá se fica muito solto. Eu fiz uma sessão de mediação, foi privada, não foi no Sejusc, mas as partes estavam... Na verdade, a pessoa me procurou para ser mediadora, eu indiquei um advogado... E a outra parte já levou o advogado lá, eu tinha conversado com o advogado de um que eu conhecia, dela, e dele não, mas a gente conversou bastante. Ela era uma pessoa extremamente bélica, assim, bélica não de ajuizar processo, mas de ser irritada, de ser brava, de gostar de briga. E quando ela procurou mediação, eu falei para ela milhões de vezes. Então, ela estava querendo duas questões. Divórcio, porque ela tinha sido traída, e a dissolução da sociedade empresarial que ela tinha com o ex dela, né? Eles tinham uma empresa grande, que dava grana e tal. E como eles brigaram muito feio, e ela pegou uma faca para ele pegou uma faca para ela, ele acabou proibindo a entrada dela nessa empresa. Ela não entrava, ela entrou com uma faca escondida, ela foi para ela, quase hackeou ele, para vocês terem uma ideia como ela era bélica, assim, de briga. Ela estava com muita raiva dele. E aí ele proibiu seguranças da própria empresa dela, né, por ordem dele, não deixavam ela entrar. E também aí, o engraçadinho não depositava nada para ela ficou sem nenhuma grana. Então, o que a gente combinou nessa mediação? Vamos fazer a prestação de contas, em primeiro lugar. Prestação de contas. A gente não vai tocar no assunto do divórcio, porque eu sei que era um ponto de ferida. E aí também vai da habilidade do mediador. A gente, lembra que eu falei, pode começar pela pauta subjetiva? É uma estratégia. Pode começar pela pauta objetiva? É uma estratégia. E dos assuntos, às vezes tem mediador que gosta de entrar com um assunto mais complicado, resolver aquilo depois, e para os que são mais... que a gente interpreta como mais fáceis, mas às vezes não é. Mas, de qualquer forma, são o jeito que a gente vai conduzir. E eu tinha certeza, assim, absoluta, não, certeza assim, né, grau 200, que não dava para entrar no assunto do divórcio naquele momento, naquela hora. Porque ela ia pôr tudo a perder, lembra que a gente falou do Rabino Diniz? Ela ia pôr tudo a perder pelo gênio dela, pelo temperamento explosivo, e ela ia conseguir um não acordo para a prestação de contas para que ela começasse a receber alguma coisa, e ela precisava receber alguma coisa, né? Que era também o sustento dela. E um processo, né, até que se resolva, a gente sabe que não é tão rápido assim. Então, a gente estava precisando disso. Eu falei para ela milhões de vezes, a gente combinou várias vezes. Falei, olha,
pensa que você precisa do dinheiro, pensa que se você começar a xingar, pensa isso, pensa aquilo. E aí, falando também com um advogado dela, falando com o advogado dele, falando com ele, colocamos as coisas lá, sentamos. Aí ela, e aí é uma questão, por isso que eu falar, por mais que a gente crie um ambiente, prepare, a mediação é viva. Ela me tira, precisando do dinheiro, precisando de tudo, me tirou de uma pasta que ela levou um bolo de fotos do filho deles, né? Ela tinha tirado da porta, enfim, vendo sites homossexuais e com cartas e com algumas coisas assim, falando que o menino era homossexual. E esse ex-marido dela era extremamente machista. Não era um ambiente propício para ela ter falado que o filho era homossexual ali. Na minha frente, na frente do advogado dela, na frente do advogado dele, principalmente dele, que virou uma fera e pulou pela mesa. Eu lembrei que eu falei de jogar, voou uma cadeira. Ele pulou pela mesa, em cima dela, a cadeira dela caiu. A sorte era que a gente estava com 2 advogados também, homens, que seguraram ele, porque o acesso de raiva, a pessoa com raiva também fica mais forte, dele era tão grande. E assim, tudo que a gente tinha conversado, eu saí do caso, eu falei para ela, não tem condições de eu continuar sendo mediadora desse caso, porque você me usou, né? Foi literalmente, porque você usou a mediação para atingir ele, de alguma forma. Eu não pessoalizei, me usou, mas você usou o instrumento da mediação para atingir ele de uma forma bem baixa, assim, né? Porque ela podia ter preparado terreno, ou assim, pegou todo mundo de surpresa, enfim. E eram fotos meio, bem assim, sabe, pesadas e tal. E aí a gente encerrou. Então, ter todo cuidado, assim, e não dá pra gente contar que as pessoas também estão de boa fé. E o que a gente fala? Se você percebe uma fé, né? Quando a gente está preparando, quando a gente já está na primeira sessão, que era aquela, é que a mediação só serve para quem está de boa fé. É um princípio da mediação. Quando a gente fala dos princípios na declaração de abertura, a gente fala que a gente conta com a boa fé, que a gente conta com a participação colaborativa, ao contrário do que ela fez, né? Com a participação colaborativa, com uma comunicação eficaz, né? Para que a gente chegue a um resultado que a gente coloque os dois olhando para a mesma direção. Eles podem ser contrários nas opiniões, mas que eles olhem para a solução e que de longe aconteceu aquilo. Então, que nem eu brinquei, de jogar uma caneta, jogar um celular, jogar uma cadeira, pular em cima da mesa, às vezes pode acontecer, sim. Então, e eu disse isso por conta de não deixar a mediação à deriva. A mediação não estava à deriva, e mesmo assim aconteceu esse imprevisto, né, totalmente. E aí os caras separaram e a gente encerrou, e eu também não fui mais a mediadora dela no caso, e nem, né, o advogado, não sei o que ele fez, mas ela se auto-sabotou, igual a gente diz, ela colocou o próprio interesse de raiva que ela estava dele acima do bem-estar dela e dos filhos, porque eles estavam sem grana nenhuma. Bom, mas aí é para compartilhar com vocês, para a gente ver a questão da boa-fé, a questão de quando a gente prepara, de como a gente se prepara e como as coisas podem, às vezes, não sair de acordo com aquilo que a gente planejou, mas que a gente tem que ter jogo de cintura, né? A gente encerrou, eu conversei com ela chorou bastante, ela pediu desculpas, mas não dava mais, né? Porque o que ela fez não foi utilizando da boa-fé do procedimento que a gente estava. Então, a gente põe esse controle sobre o processo de escuta. Esse controle, às vezes, a gente exerce, 90% das vezes, mas a gente sabe que, às vezes, as partes pedem o controle, mas a gente diz que tem um condutor lá, coloca as pessoas, né, à vontade, transmite uma sensação de que o mediador é confiante, é hábil, convida, assim, para confiar no mediador e no processo da mediação. Né? Então, é uma coisa importante. São coisas separadas. Às vezes, a pessoa pode não gostar daquele mediador e querer continuar no processo de mediação, pedir outro mediador. Acontece? Já aconteceu algumas vezes. Lá onde eu trabalho no Sejusc, nunca aconteceu pessoalmente comigo, mas eu já substituí alguém, e também em mediação privada, e também soube uma aluna que ela já estava atuando, e ela fez o curso era no interior, e o
a parte não queria a mediadora mulher. Então, pediu para trocar, não trocou, porque era uma juíza mulher que foi lá falar com ele, ficou brava pra caramba, falou que não era questão de gênero, que a mediação não é uma questão de gênero, que a gente não está para defender homem nem mulher, que a gente está lá para facilitar o diálogo, sendo de qualquer gênero, e passou lá um sermão, e aí a pessoa concordou que fosse ela, mas aí ela, né, a mediadora, é o que eu falei, a gente pode, é voluntário para a parte? É, mas é voluntário para a gente também. Se a gente não se sentir confortável, a gente pode pedir para sair, alegando os motivos pessoais que a gente não tem compatibilidade para usar para conduzir aquele caso, tá bom? Então, a gente tem essa possibilidade de pedir para sair a hora que a gente quiser da mediação e a parte também pedir para trocar. Se a parte pedir para trocar, gente, tudo bem, não pessoaliza. Às vezes não rolou empatia, não criou uma confiabilidade. E ela vai pedir para trocar o mediador. Pode sim. Não tem nenhum problema, a gente troca, substitui. Às vezes a gente pode ter uma questão pessoal, que nem eu contei ontem, ou a parte ter uma questão que te identificou com alguém parecida com a ex, sei lá, pode ser qualquer coisa, a gente não precisa ficar julgando. Só troca e tudo bem. Então serve para o conciliador, deixa eu ver aqui, que eu coloquei aqui de... serve para reconciliar quaisquer expectativas conflitantes em relação ao que a parte acredita que possa obter por meio da mediação e da realidade dela, né? Então, a declaração bem feita de abertura, ela te conduz para essa segurança no processo. Vai falar das regras, vai falar dos princípios, vai falar dos papéis. Eu gosto de falar do papel, princípio, combinados, das expectativas dos advogados, são pontos que a gente está fazendo já um mapeamento para a gente não se perder depois. E a gente vai falar tudo isso na declaração de abertura. E uma dica que eu dei ontem e que eu vou reforçar aqui, falem para as pessoas aguardarem 5 minutinhos, mesmo que vá mais ou menos, não fala 5, a pessoa fica contando ela, mais ou menos 5 minutos, não, mais ou menos um tempinho aí que você separou para a declaração, para ela não ficar te interrompendo, porque daí você já começa a perder o controle já daí. Ou você vai ter que se falar, olha, e às vezes eu falei para não interromper, a pessoa interrompe, eu falo, continuando, a gente também tem a questão dos combinados, eu já meto logo. A gente tem que para não interromper enquanto não estiver falando, né? Aqui. E aí, eu ia falar aqui para vocês aproveitarem todas essas dicas e mais o checklist e falarem como é que vocês conduziriam, quem quer falar, isso aqui é uma coisa que não é tão gostosa, a declaração de abertura, como é que vocês fariam, assim, no primeiro momento. Alguém quer? E eu tiro aqui. E a sua fala. Bem assim, para a gente errar mesmo, porque aqui é a hora de errar. Então, é a apresentação, né, como a pessoa gostaria de ser chamada, o papel do mediador, o papel das partes, o papel dos advogados, então você pode pôr 3 P's, a apresentação, 3P, papel do mediador, papel do advogado, papel das partes, os combinados, dos combinados, e a logística da mediação e a aderência. Pode falar uma coisa mais sucinta assim, então fica mais fácil de a gente conduzir. Alguém quer? Da apresentação, papel das partes, papel dos advogados, papel do mediador, princípios, a gente já pode pôr todos, pode pôr nesses 3 P's, né? Princípios, combinados e a logística e a aderência. Aí fica bem facinho. Se alguém quiser tentar. Oi, Pá. Só para falar que voltou, viu? Minha câmera e meu áudio. Ah, que legal! Nossa, foi uma tentativa 5 vezes, ligando. Alguém aqui falou que era o problema do fone, aí eu comecei a lembrar de uma outra situação, eu desliguei umas 3 vezes, aí habilitou. Mas obrigada. Quer fazer ou não? Quando você aparece, quer fazer a declaração ou não? Ô, Patrícia. Oi. Eu não me sinto preparada para fazer, não. Eu gostaria de ouvir você fazer, para a gente saber mais ou menos como que é.
Então, ontem eu fui fazendo, né? Fui falando e agora de novo, mais ou menos, né? Sim, sim. É mais ou menos por aí. Eu, E aí, eu acho que eu não estou preparada ainda, não. não, porque daí, olha, é apresentação, né? Então, eu me apresento, sou Patrícia, sou mediadora, nós vamos trabalhar nessa sessão aqui em conjunto. Aí a gente pode, para fazer um desenho, assim, um mapa mesmo mental, que eles gostam de chamar, né? Então, eu posso me apresentar, fazer a apresentação. Patrícia, aí, como eu falo meu nome, já pergunto o nome das pessoas. Qual o seu nome do advogado, doutor, como vocês gostariam de ser chamados. Aí eu posso emendar nos P's. Você fala do papel do mediador, eu estou aqui para facilitar a comunicação, do papel das partes, a gente tem uma expectativa que vocês colaborem de uma forma comunicativa, criativa, colaborativa, para a gente chegar num resultado útil aqui do processo. O papel dos advogados aqui, eles são extremamente bem-vindos, então a gente coloca os 3 P's e a gente pode entrar no princípio, porque daí a gente põe tudo no P, na língua do P. Aí a gente pode entrar nos princípios. Então, a gente tem alguns princípios aqui que ajudam a conduzir o processo, que é... Aí você fala da confidencialidade. Eu gosto de falar, eu sei que tem vários outros princípios que foram colocados para frente, mas do CIVA é uma sigla, não sei se o Savoy ou se a Débora já ouviram falar. CIVA, C-I-V-A, que daí também faz um mapinha mental e me lembra também de outros se eu precisar. Você já falou dele, sim. É a confidencialidade, a imparcialidade, voluntariedade e autonomia da vontade das partes. Então, eu falo dos CIVAs, eu tenho alguns princípios, a confidencialidade é muito importante, a gente não está aqui para julgar, então, essas provas não precisam ser feitas aqui para mim, é tudo confidencial. Vocês têm a segurança de falar da forma que vocês quiserem, porque é uma preocupação dos advogados, eu falo que eu incluo o advogado na fala, de não criar nenhum atrito ou algum problema no processo, então aqui não tem esse perigo. Aí fala eu sou aqui imparcial, não estou aqui para ajudar, nem favorecer nenhum nem outro, mas para colaborar em conjunto com vocês. Aí aqui totalmente voluntário, se vocês não se sentirem à vontade, vocês podem pedir para sair do processo ou pedir alguma pausa a hora que vocês quiserem. E é muito importante que a gente tente respeitar o ponto de vista da outra parte. Então, eu enfiei os 4 princípios aí, né? O CIVA, falei dos princípios, né? Do papel dos advogados, do papel das partes, do papel do mediador, de facilitar a comunicação, que é um processo de tomada de decisão deles. Enfim. Bom, passando disso, a gente pode... Falei os 4 P's lá, tá? Só para ficar na nossa cabeça em fácil de decorar. De memorizar, né? Tem que decorar uma palavra feia. De memorizar. Aí, eu posso falar dos combinados. A gente trabalha com alguns combinados que a experiência aqui na mediação mostra que dá super certo. Enquanto a gente pede que enquanto um estiver falando, o outro não interrompa, escute até o final. Isso para não prejudicar o meu raciocínio, não prejudicar o seu raciocínio também. Então, é uma coisa muito importante que a outra parte falou e você sente o impulso de falar naquele momento, escreve, tem papel e caneta aqui, anota, ou se a pessoa estiver na casa dela, pega papel e caneta, dou uns minutinhos, para que a gente não interrompa a fala do outro e a gente consiga, pelo menos, escutar até o final e entender, e até em respeito ao ponto de vista de cada um. Então, a gente fala desse combinado. A gente pode fazer sessões individuais, no Cálculos. Eu posso sentir a necessidade de conversar individualmente com vocês, ou vocês, se vocês têm mediador que não aceita que as partes peçam essa sessão individual, tem que partir do mediador. Eu aceito, porque às vezes tem coisa que eles querem falar e estão com vergonha de falar na frente da outra parte. Então, se vocês querem pedir, podem ficar à vontade, a gente conversa. Tudo que é feito por uma parte é feito para outra também. Então, se a gente fizer a sessão individual com um e durar cerca de 5, 7 minutos, a gente vai fazer com o outro também durante 5 a 7 minutos. Tudo é perfeitamente igual para todo mundo tem vez e voz aqui para falar, pode ficar à vontade com isso. Tem os celulares, que é exatamente para a gente respeitar isso de entender o raciocínio até o final, para a gente não ficar mexendo no celular,
para a gente deixar ele no vibra e só pegar se for alguma coisa importante. Vocês não estão aqui para resolver? Não é uma escolha de vocês, não é voluntário? Então vamos nos esforçar aqui nesse momento, deixar o celular um pouquinho guardado. A gente pode falar desses 3 combinados, mas a gente pode falar outros. Aqui é proibido a gravação pela confidencialidade, é outro combinado. Eu falo combinado, tá, gente? Mas são regras, tá? Mas pode falar, são algumas regras. É proibida a gravação pelo princípio da confidencialidade, enfim. Aí falei dos combinados. Tem alguma dúvida? A sessão vai durar, aqui vai para a logística. Tem alguma dúvida? A sessão aqui vai durar cerca de 1h30. A gente pode marcar outras sessões, se essa aqui ou não, né? Aí a gente precisa ver o lugar que a gente está, mas vai. A gente pode marcar mais uma sessão, caso a gente não defina aqui, mas a ideia é que a gente saia daqui com esse conflito resolvido. Conflito é uma coisa comum para nós, para os advogados, mas eu sei que para vocês está pesando, está chateando, está deixando aquele frio na barriga. Se a gente deixa de dormir, a gente pode sim resolver isso aqui agora. Basta a gente ter um pouquinho de esforço, se comprometer um pouquinho, escutar direitinho, que a gente consegue criar soluções que vão atender as necessidades de todo mundo aqui. Mais ou menos assim que eu vou falando. Se eu esqueci de falar alguma coisa aqui e for muito importante, eu vou pedir licença para falar no momento oportuno, mas eu acredito que eu tenha falado tudo. Então, é mais ou menos assim que eu faço, tá? Se eu falar agora de novo, eu já falo diferente. Mas é mais ou menos assim que eu vou conduzindo a sessão. O que eu sempre falo é nós. Nós estamos aqui para trabalhar. O que eu ouvi muito, né, nas declarações de abertura de alunos de informação eu sou a mediadora, eu sou a conciliadora designada pelo Tribunal de Justiça para estar aqui com vocês, eu vou conduzir a sessão. Não tem nenhum problema se vocês quiserem falar assim, um pouquinho mais formal, porque vocês estão no judiciário e vocês foram designados para conduzir aquela sessão. Também ok, tá? E aí, eu escutei bastante. Eu sou a mediadora, conciliadora designada para conduzir a sessão de mediação de conciliação aqui com vocês. A gente vai falar dos princípios, e aí eles vão falando, porque lá tem alguns itens, quando vocês forem anexar, que vocês precisam falar. Mas isso aqui geralmente é assim. E a gente faz, às vezes a gente complementa com mais informações se a gente está numa câmara privada, e às vezes a gente tira se a gente está, por exemplo, no JEC, no Juizado Especial Civil, porque daí é muito rápido, que tem que ser feito. Mas é mais ou menos isso que eu faço. Não sei se o Savoy quer falar do jeito mais ou menos como ele fala, o Savoy tem um jeito diferente, se a Débora quiser. Só não tá aí? Eu olhava e não via vocês. Não faz tempo. Ó, a gente vai começar a entrar, a gente fez a dinâmica na declaração, olhou o panorama geral, e a gente vai começar a falar sobre a comunicação não violenta, do Marshall Rosenberg. A comunicação não violenta, a gente vai se aprofundar um pouquinho nela, porque ela vai ajudar em todos os processos comunicacionais. Não só nos processos comunicacionais, como na nossa vida, como no nosso dia a dia. Ela é um divisor de águas, assim, é muito interessante. Depois vocês procurem, mas eu vou falar as partes mais interessantes, assim. Ela nos auxilia a traduzir mensagens internas negativas em sentimentos e necessidades. Então, quando a gente ouve aquele xingamento, aquela briga, aquela raiva, a gente começa a traduzir já com aquilo em sentimento e necessidade da pessoa. A gente ouve muitas pessoas falando assim, né? A pessoa está reagindo, é o mecanismo de defesa dela, ela não é que ela é assim, nesse caso ela agiu dessa forma, está se defendendo. A gente ouve muito isso, né? Mas, na verdade, a gente ouve quando a gente tá predisposto a ouvir alguém com mais empatia, ou, né? A gente, geralmente, quando a gente está vendo alguém em conflito, e gritando e xingando, sendo de uma forma que a gente não considera adequada, a gente não transforma isso em sentimento e necessidade da pessoa, a gente leva para nossa visão de mundo, né? Então, ele tem um olhar muito diferenciado nisso. É uma comunicação bem adequada para a resolução de conflito e para melhorar nossa qualidade de vida de verdade, assim. Então, ó, esse aqui... Então, aí tem o Marshall Rosenberg, aqui, aí vocês me veem,
que é o fundador, né, o criador da comunicação não violenta. A comunicação não violenta, ela está pautada, né, grande parte do trabalho dele no Gandhi, né, na não violência, no Paulo Freire, na pedagogia da cooperação, quem é da área aí da escolar gosta bastante, e do psicanalista humanista, que daí tem Carl Rogers, né, que não sei se a Débora curte ou não, mas é a parte humanista. E ele no livro dele, no início, no prefácio, tem uma passagem que ele uma homenagem a ele feita pelo neto do Gandhi, né, dessa questão de não violência, onde o neto do Gandhi disse que aprendeu muito com o Gandhi, porque ele tinha, acho que 13 anos, ele fala que por isso mesmo ele nem conseguiu aprender tanto com o avô, que é nessa idade, né, a gente não dá tanto valor, imagina, se teu avô, o Gandhi. Ai, ele foi passar um tempo lá na casa do Gandhi, porque ele estava sofrendo muita violência, por questão da cor, enfim. E aí, o avô dele falou para ele, porque estava revoltado, ele apanhava, né? Ele brinca que tinha uma parte que achava que ele era muito branco e batia nele, onde ele vivia, e outra parte que achava que ele era negro e batia, então ele apanhava de um lado e de outro. Então ele estava revoltado, os pais mandaram ele passar um tempo na casa do avô, ele foi para lá e o avô falou, bom, vamos traçar aqui algumas coisas para a gente entender o que é violência, o que não é violência, né, fez de uma forma lúdica, ele desenhou, pediu para o menino desenhar, para o neto, né, do Gandhi, eu não lembro, vou lembrar o nome dele, tem que olhar lá no livro, para desenhar uma árvore e falar, olha, esse comportamento aqui é o comportamento violento, né, psicológico, e esse aqui é o comportamento violento físico. Tá. Então, tudo que você sentir que você foi violentamente agredido na parte verbal, você anota aqui nessa árvore, e se você apanhou, né, levou umas porradas, você anota aqui. Aí ele foi fazendo, e aquela árvore foi crescendo, 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 e ele falou, olha, eu tô te mostrando que tanto a agressividade verbal, quanto a não verbal, a física, quanto a verbal, elas fazem muito mal, mas que a agressividade verbal, aquela que você se sente agredido verbalmente, ela é o combustível para toda a violência da humanidade. Segundo Gandhi, tá, gente? Para toda a violência da humanidade. Porque, por exemplo, a nossa comunicação, ela é tão violenta, sem a gente perceber, que vai criando gatilhos e que vão sendo inseridos lá na nossa memória, que a gente falou bastante, que vão sendo inseridos nos nossos sentimentos, que a forma de extravasar como se fosse uma panela de pressão. Essa comunicação violenta que vocês vão ver aqui, que é uma coisa do dia a dia, a gente não percebe. Ela vai crescendo até que ela estoura como se fosse uma panela de pressão mesmo e vira e se torna a violência física, porque aquilo transcendeu, aquilo passou dos limites para a pessoa que muitas vezes está sendo agredida verbalmente, fisicamente a gente reconhece mais facilmente, mas não que seja pior a agressão verbal, sem perceber. A pessoa que agride, tem uma comunicação mais que agride, ela muitas vezes nem está percebendo. E quem é agredido está guardando, e aquilo uma hora estoura e parte para a violência física. Então ele fala que é muito importante a gente tratar da violência antes de ela se tornar uma violência física, no próprio tratamento da comunicação, enquanto ela está sendo essa agressividade verbal, porque a gente fala muito violento, muito mesmo. E vocês vão ver, eu vou provar para vocês como a gente fala violento e nem se dá conta disso. Então, eu sou muito fã do Marshall, às vezes eu fico a tarde inteira fazendo coisas, né, trabalhando, escutando o que ele está dizendo, e muitas vezes eu perco, né, porque o livro dele eu sei praticamente de cor. Mas escutando o que ele está falando, porque vai entrando por osmose. Então, às vezes eu paro, presto atenção, às vezes eu faço alguma coisa, às vezes estou fazendo petição, estou fazendo aula, alguma coisa, mas sempre estou ouvindo alguma coisa relacionada à comunicação não violenta, relacionada a isso. Então, eu vou meio que introduzindo, assim. E aí é uma questão de como a gente trabalha, né? Aí, ele colocou aqui
O que eu quero em minha vida é compaixão, um fluxo entre mim mesmo e os outros com base numa entrega mútua do fundo do coração. Marshall Rosenberg. Então, ele fala muito em compaixão e linguagem empática. Muito em compaixão e linguagem empática. Compaixão, ele diz que do coração mesmo, de a gente abrir o coração, de a gente abrir para escutar de uma forma empática, de uma linguagem empática. E aí, a doutora Flávia Feitosa, psicóloga da GV, fala que nós somos naturalmente violentos, mas potencialmente não violentos. Essa psicóloga que estuda comportamento, ela diz que a gente tem, sim, uma tendência grande para sermos seres naturalmente violentos, mas potencialmente a gente tem como corrigir isso, tá bom? Então não é uma má notícia. Aqui, ó, as características da linguagem violenta. Normatização da violência, né? A gente já está acostumado tanto a lidar com a violência que muitas vezes a gente olha para ela como uma coisa mais normal. Na violência física, às vezes, impacta mais, mas na verbal, na violência psicológica mesmo, que ele quis separar na árvore, que ele pediu para o neto dele ir fazendo, e como ele explicou como aquilo cresce dentro de cada um de nós, cada um da sua forma, mas que sempre se torna violento, fica meio que quase que natural. A gente não vai dando conta, porque a gente vai escutando isso desde sempre, né? Então, como é que a gente para observar isso? Então, vai a normatização da violência, pautada em julgamentos moralistas. Tem uma frase dele que eu acho bem interessante, que ele diz, julgar a gente vai julgar, né? Faz parte do ser humano. Agora, o que a gente deve evitar são julgamentos moralizadores, é colocar moral naquilo, né? Na moral do certo e do errado, porque o que é moral para um pode não ser para o outro, que não é para aquele outro, que a moral é diferente, os costumes são diferentes em outros países. Então, que a gente tem que afastar essa moralização que a gente coloca, esse peso do certo e do errado, disso é moral, disso é amoral. E aí a gente pode estudar isso mais em ética, né? É construída com base em certo e errado, essa linguagem violenta. Quem tem razão, vencedor, perdedor, culpado, a questão de ter que pedir desculpa, sentir que merece ser humilhado, envergonhado. Quando a gente enfim esse tem que, acabou para nós, tá? Tem que já é alguma coisa violenta, em qualquer sentido. Eu tenho que tomar banho. Se você está super cansado, esgotado, você quer tomar um banhão, é uma delícia. Agora, se você chega em casa e você tem que tomar banho, porque alguém na sua casa, seu pai, sua mãe, seu filho, seu marido fala, olha, você tem que tomar banho antes de fazer qualquer coisa. Antes de lavar a mão, antes de fazer qualquer coisa, porque eu detesto gente que chega da rua e não vai direto pro banho, porque é uma regra daqui, você vai ter que. Já não é aquela coisa deliciosa de você vai pro banho, que é o mesmo banho, né? Que é uma delícia quando você vai, porque você vai com vontade própria, com a sua vontade, com a sua alegria. Se tem que, acabou. Você vai até fazer no começo de bom grado, mas depois aquilo vai virar um peso na tua vida, seja no trabalho, seja tem que lavar louça. Eu quero lavar louça porque eu quero a casa limpa. Agora eu tenho que fazer comida. Tenho que, e aí ele fala muito disso. Inclusive, ele muito desculpa para você fazer coisas no trabalho que você não quer, então eu tenho que gera bastante violência. A humilhação, a vergonha. Aqui, exemplo de uma linguagem que nega a responsabilidade. A comunicação violenta, ela sempre nega a responsabilidade da gente. A gente sempre culpa o outro. E eu também vou mostrar como a gente faz isso naturalmente na nossa vida. Nega a responsabilidade de nossas ações, negando assim as escolhas. Faço isso. São ordens superiores. Sigo regras. É assim que tem que ser. E assim está pautada a nossa linguagem violenta e é assim que a gente vive nossas vidas. Sem se dar conta, sem se responsabilizar pelos nossos atos, culpando sempre o outro. É assim que funciona o paradigma que a gente vive hoje em dia, já há séculos, de certo e do errado, de eu tenho que fazer,
as mulheres até pouco tempo atrás, mais ainda, eram reprimidas do que os homens, e isso já melhorou bastante, mas é uma cultura, uma forma de viver pautada no julgamento, pautada na violência, pautada no tenho que, e essa linguagem é a linguagem que ele fala, que é muito, muito, muito violenta. E vocês vão entender. Vocês vão entender, porque eu fiz uma coisa bem pontuada nas questões importantes, tudo com dinâmica para a gente ver como a gente fala violento. Não sei se alguém aqui já leu o livro Comunicação Não Violenta, né? Não estou falando do Savoy, né? Estou falando das... Porque vocês vão ver a riqueza que é isso. Eu sei que ele já leu. Então, como nos... Oi. Desculpa, Patrícia. Eu li Comunicação Não Violenta voltada para a educação parental, né? Uhum. E tem mais ou menos essa mesma linha, né? Tem sim. Bem bacana. Sim. É toda embasada no Marshall. Perfeito, adorei. A comunicação não violenta tem o objetivo de aprender a lidar com os conflitos, tá vendo? Então, é muito utilizado. Ela nem estava no material do CNJ, eles incluíram há pouco tempo. Tem o objetivo de aprender a lidar com conflitos, a gente lida muito mais facilmente com conflito, muda nosso modo de viver com o outro, a nossa qualidade de vida, com as seguintes características. Eu parei de compartilhar, né? Ou não? Não. Não, tá, né? Normal. Tá. Então, nos comunicamos sempre consciente das nossas escolhas, tá? Então, a gente vai estar escolhendo de forma adulta. A maioria das vezes que a gente tem esses esperneios, mesmo advogado, quando faz um monte de recurso sem a mínima noção, não é só para ganhar tempo, para protelar, para prorrogar prazo, para isso, para aquilo, é um esperneio infantil, né? Que a gente até brinca de esperneando, né? Mesmo assim, com essas brigas que a gente tem, esses impulsos que a gente tem, é tudo que sai lá da nossa infância, né? Uma criança que não foi satisfeita com alguma coisa, aquilo vem para fora, a gente age igualzinho criança. Então, não comunicamos de forma de consciente das nossas escolhas, doar de coração, sem recompensa, sem culpa, sem vergonha, sem frustração, de forma adulta, usa da compaixão e da empatia, ter e saber demonstrar isso. Necessidade de todos, de todas, podem ser satisfeitas, podem sim. Saber pedir e não exigir, que é outra coisa que a gente confunde muito. Sem criticar, né? Ouvir apenas os sentimentos e as necessidades. As relações são baseadas em confiança e não em controle. Então aqui, ela vai falar, a comunicação não violenta, a CNV é a sigla da comunicação não violenta, provavelmente eu vou escrever bastante CNV, tá? Então a CNV se baseia em 4 elementos. Lembra da negociação, que se baseava em 4 também, do Harvard? Separar a pessoa do problema, concentrar-se nos interesses, não barganhar com as posições, criar critérios objetivos e opções de ganhos mútuos. Era 4, né? Aqui com o Marshall também 4. Que é observação, sentimentos, necessidades e pedidos. Então aqui eu só pus um exemplo. Quando tal coisa aconteceu ontem, eu me senti inseguro. Então, quando você falou... quando você me deu aquela notícia, quando eu li, ontem eu me senti inseguro ou insegura. Necessidade, 1, 2, 3, 4, necessidade, porque preciso de mais segurança. As necessidades são necessidades universais, eu pus a pirâmide de Maslow lá embaixo, mas vai ter a ver com segurança, porque eu preciso de mais segurança. Acho que na próxima vez, me sentirei mais segura se eu for com você. Então, o pedido aqui, ele vai falar que tem sempre que ser um pedido claro, objetivo. A gente tem a ideia de que a gente dá pistas e dicas, e a gente vai ver isso mais aqui ainda, e a pessoa tem obrigação, né, de saber aquilo que a gente está pedindo. Então, a gente já transforma aquilo numa exigência e mais, a gente acha que a outra pessoa tem a obrigação de saber aquilo que a gente quer. E não tem e não vai saber muitas vezes, né? E eu vou dar alguns exemplos aqui. Então, aqui na observação. Primeiro, observação, sentimentos, necessidades e pedido. Aqui, na observação. Observar fatos sem julgar. Isso, segundo Marshall, é a maior
O maior ponto da inteligência humana é o que deixa a pessoa mais inteligente, os mestres dos mestres, os Budas dos Budas, é a pessoa que observa sem julgar. O que é observar sem julgar? É você observar os fatos. A gente não vai atribuir nada àquele fato com a nossa interpretação. Então, você vai observar os fatos. Então, eu falo, nossa, que interessante, né? Ele é uma boa pessoa, ele ajuda a creche, ele ajuda os irmãos, né? Eu acho ele uma pessoa grandiosa, com uma grande alma. Falando isso, parece que eu estou julgando alguém ou parece que eu estou observando algum fato? O que vocês acham? Acho que está julgando, porque você atribuiu um adjetivo de bondoso. Acho que está julgando. Sim, eu estou julgando. Eu não estou atribuindo fatos, eu não estou olhando os fatos, eu estou julgando uma característica da pessoa. Então, quer ver? Aqui eu trouxe uma dinâmica, a gente vai fazer, vocês vão responder. Circule o número de qualquer afirmação que seja uma observação e não uma avaliação associada, que não haja avaliação. Avaliação aqui ele diz no sentido de julgamento, né? Então, é uma avaliação associada, um julgamento. Então, vamos lá. Eu quero que todo mundo responda, tá? Ontem, João estava com raiva de mim sem motivo algum. Tem avaliação. Tem avaliação? Tem. Tá. Falando Ontem, que João. não tem motivo, né? Que não tem motivo. É. Exatamente. Sim. Quem mais que acha que tem avaliação? Eu concordo. Concorda? Concordo também. Tem avaliação. Para ele, isso Sim. aqui, ontem João estava com raiva de mim sem motivo nenhum. Isso aqui é uma comunicação violenta, segundo ele. Embora a gente não perceba, né, é uma comunicação violenta quando a gente atribui alguma qualificação para aquele fato. Ontem à noite, Lúcia roeu as unhas enquanto assistia a novela. Tem alguma avaliação ou é uma observação de um fato? Fato. Eu acho que é observação de um fato. Fato, porque ela só descreveu o que ela viu. Ela só descreveu o que ela viu, exatamente. Ontem, a Lúcia roeu as unhas enquanto assistia a novela. Marcelo não pediu minha opinião durante a reunião. Ele só observou também acho que é uma observação. Marcelo não pediu minha opinião durante a reunião. É uma observação de um fato. Sim. Eu acho. Eu também acho. Uhum. Meu pai é um homem bom. Avaliação. 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 Maria trabalha demais. Avaliação. Sim, concordo. Avaliação. Avaliação. Luiz é agressivo. Avaliação. 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 Cláudia foi a primeira da fila todos os dias dessa semana. Fato. Observação de fato. Depende, né? Depende. Hã? Depende, né? Se estiver sendo irônico ou... Não tem ironia. É Observação. Cláudia foi a primeira da fila todos os Não, dias dessa semana. observação só. Observação. Sei lá, João joga bola super bem, ele é o melhor jogador do time, tal. A gente está fazendo uma avaliação. O que é jogar a bola bem? Né? Tal pessoa trabalha demais, uma pessoa trabalhadora, é uma avaliação, quer ser uma pessoa trabalhadora. Então, olha como tudo, a gente observar fatos é fatos. João fez 3 gols nos últimos jogos. É uma avaliação, é uma observação dos fatos. Eu não estou falando que ele joga bem ou mal. Estou falando que ele fez 3 gols nos últimos jogos. Ele é um estudante, ele é um bom aluno, ele é um estudante aplicado. O que é ser um estudante aplicado? Ele tirou 10 no semestre inteiro. Aí é uma observação. Então a gente tem a mania sempre de adjetivar as coisas, né? De colocar o nosso olhar sem olhar o fato e falar daquele fato.
né? Ela roeu a unha, ela foi a primeira. Eu estou observando um fato. Tudo bem da avaliação? Eu sei, depois a gente vai treinando mais, né? Só para a gente, mais ou menos, parar para ver como a gente fala de uma forma... Como a gente fala de uma forma agressiva. Então, tem uma passagem que ele fala assim, de a gente falando de um filho, por exemplo, e a gente pode levar isso também para uma empresa. Então, a gente pode falar, olha, sei lá, nosso marido, para alguém assim, falar, a pessoa pessoa porca, ou pessoa irresponsável, toda vez deixa, né, falando de um filho, por exemplo, tá deixando, que porquinho, hein, toda vez deixa essa meia imunda no meio da sala e tal, é irresponsável, não põe para lavar, alguma coisa assim. Então a gente tá, olha como é violento isso para quem tá escutando. Vai tirar essa meia daí, essa meia tá suja, tá há 5 anos aí, você nunca tira, você é um preguiçoso. É uma linguagem que a gente fala com o filho, com algum amigo e tal, enfim. Quando a gente transforma isso para uma observação de fato, a gente vai falar, olha, essa meia, a gente pode falar no trabalho, essa caneca tá suja em cima da mesa faz 3 dias, essa meia tá aqui faz 7 dias, então a gente está observando um fato. É que eu não quero passar já dos outros aqui. Então vai vir para o sentimento. O que aquilo que a gente está observando está causando na gente? É sempre linguagem, lembra do diálogo do bom, que eu te falei? Linguagem conciliatória, sempre eu, né? Eu observei aquilo. Eu observei aquele fato. Então aqui, por exemplo, né, a gente está falando de sentimentos, tá uma cara mais alegre, né, uma cara mais triste, então vai falar, primeiro observa sem julgar, depois os sentimentos. Esses sentimentos aqui, que a gente vê, que a gente enxerga, que o corpo fala, eles nascem pautados, a raiz dele está numa necessidade que não foi atendida ou numa necessidade que foi atendida. Se eu estou alegre, eufórico, contente, feliz, motivado, é uma necessidade atendida, tá tudo ok. Se eu estou triste, chateado, bravo, desmotivado, sei lá, eu estou com uma necessidade não atendida. Esse sentimento que eu vou demonstrar de tristeza, de alegria, de felicidade, de ansiedade, de medo, de sufoco, de vergonha, de... Tudo isso vai ser explanado devido a algo que está se mexendo dentro de mim, que é uma necessidade humana não atendida. Tá? Então aqui a gente vai fazer também uma dinâmica. Eu não sei que era só, mas aqui é tão legal isso. Daqui a pouco a gente faz essa e depois a gente para, a gente continua amanhã. Acho que você não me ama. Vocês acham que é? O que é? Circule o número da afirmação que seja uma verbalização de sentimento. Eu acho que você não me ama. Eu estou demonstrando um sentimento? Não. Uma opinião. Uma opinião? Preferiram e aceitaram a gratuidade da justiça, mesmo não Opinião, eu acho. Tá. Alguém mais quer falar? É que eu acho que eu ouvi, eu achei, mas não era ninguém, né? Estou triste porque você está partindo. Verbalização de sentimentos. Verbalização de sentimentos. Gente, vai falando, hein? Se vocês discordarem, vão falando, porque é normal. Fico com medo quando você diz isso. Verbalização de sentimentos. Sentimento. Quando você não me cumprimenta, sinto-me negligenciado. Sentimentos. Sentimento. Estou feliz que você possa vir. Sentimento. Sentimento. Você é nojento. Sentimento. Não é sentimento. Aí é uma Ele não está sentindo julgamento, nojo, né? Ele está falando que é nojento. Está falando que é nojento. Aí a gente não está na fase de observação, tá? A gente está na fase de sentimento. Então, Sinto vontade de bater em você. sentimento de raiva. Sinto a vontade, é uma... Não. Sentimento. Não, mas aí eu vou deixar pra gente, olha, eu não vou dar spoiler, não. Sinto-me mal interpretado.
sentimento. Eu acho também. Eu acho que a gente tá errando tudo. Vai pelo lado. Sinto bem a respeito Pela do cara que da você Patrícia. fez por mim. Sinto-me bem a respeito do que você fez por mim. Sentimento. Sentimento. Sinto-me bem. Sinto-me bem. Não tenho nenhum valor. Sentimento. Gente, tem uma dica legal que ele dá, que quando ele fala, quando a gente põe um pronome logo depois do sentimento, já não é sentimento. Sinto que, sinto como, já a gente vai falar alguma coisa que não tem nada a ver com sentimento. Então, acho que nós erramos muito. Erramos bastante. Essa é uma dica que ele dá, que esse negócio que eu nunca tinha parado para perceber. Quando a gente fala sinto que, sinto como, e tem umas coisas que a gente fala também, assim, que a gente põe qualquer pronome que a gente coloca logo depois, já a gente vai dar uma opinião, ou vai achar alguma coisa do outro, mas a gente não vai falar aquilo que a gente está sentindo. Quer ver, ó? Não vai estar aqui, né? Mas, ó, a frase expressa que a pessoa acha... que é a primeira. Olha só que legal. Acho que você não me ama. Ele fala que não é um sentimento, acho que você não me ama, porque a frase fala o que a pessoa acha que a outra pessoa está sentindo, e não o que ela está sentindo. Então, eu acho que... Não é o que eu estou sentindo, né? Ela está falando, eu acho. Se ela falasse, eu sinto que você não me ama, né? Aí já tá um sentimento que vem, né? Agora, eu acho, não é um sentimento, porque eu acho que você não me ama. Então, não é o que ela está sentindo, é uma coisa que ela está achando na cabeça dela. E olha como isso faz diferença na mediação. Quando a gente acha alguma coisa na nossa cabeça, e quando a gente está sentindo alguma coisa, faz toda a diferença. Olha só. Deixa eu pôr aqui a segunda. Estou triste porque você está partindo. Aí é um sentimento, né? Verbalização de sentimentos. Estou triste. Eu estou triste. Você vê que vem logo em seguida o verbo com um sentimento. Que ali pus, mas é só para vocês, depois quando eu mandar. Aqui tá. Estou triste, você está... Fico com medo quando você diz isso, também é sentimento. A verbalização de sentimentos, 3. Fico com medo quando você diz isso. Fico com medo. Medo é um sentimento, né? É uma emoção, enfim, é um sentimento. Quando você diz isso, ela não tá achando de ninguém, nada, eu fico com medo. Quando você me cumprimenta, sinto-me negligenciado. Gente, lembra que eu falei? Se tiver alguma coisa do lado, não vai ser sentimento. Negligenciado é alguma coisa que a gente tá achando que alguém tá deixando a gente meio de lado. Vamos ver, né? A frase expressa o que a pessoa acha que a outra está sentindo e não fala o que de fato ela mesma está sentindo. Né? Então, daí a gente já... Pensamentos, né? Ai, eu tô pulando. E sintome, tá vendo? Esse me aqui já é uma, né? Pôs alguma preposição, é porque você vai dar o que você pensa que o outro está pensando. Estou feliz que você possa vir. Essa aqui tá tranquilo, né? Essa aqui com certeza vai ser. Agora, você nojento não é um sentimento. Deixa eu só ver o número. Você nojento ou 6? 5, sim, ou 6? Sim. Verbalização dos sentimentos, né? Nojento não é um sentimento, gente. Nojento não é um sentimento. Vamos ver o 7. Sinto vontade de bater em você. Sinto vontade. 7. Não expressa sentimento. 8. Sinto-me mal interpretado. Olha esse meio aqui. E mal interpretado. Quem é que está me interpretando? Eu sei. Deixa eu só ver se não estou falando besteira, né? 8. Não expressa sentimento mesmo. Porque eu me sinto mal interpretado. Não é um sentimento. É alguma coisa que eu acho que o outro está fazendo. É um pensamento. Às vezes até uma projeção, né? Pois é, exatamente. Às vezes até uma projeção boa. Às vezes até uma projeção. De repente a pessoa nem tá achando aquilo, só que na nossa cabeça. Só que depois, isso aqui vai fazer muito sentido quando a gente for fazer no dia a dia, fazer bem rápido. Porque a gente leva tudo para, como
se fosse sentimento ou observação, e a gente vê que muda completamente como a gente escuta. É bem legal. Por isso que eu trouxe. Eu fiquei uma tarde inteira fazendo esse negócio. Sinto-me bem a respeito do que você fez por mim. 9. Bem é muito vago. Não é um sentimento. Sinto-me bem, né? Agora você falar, sinto-me feliz, sinto-me alegre. Agora, sinto-me bem. Essas palavras muito vagas não demonstram um sentimento. E o 10? Não tenho valor. Não tenho nenhum valor. Mesmo que você fale, sinto que não tenho nenhum valor, é alguma coisa também que você está projetando. Eu acho que a palavra é bem legal. Você está... Que a Débora trouxe. Você está, né? Não expressa sentimento. Então, a gente está falando da observação. Observa um fato. O que aquele fato está me gerando? Que sentimento que ele está me gerando? E a gente não tem contato com o sentimento. E aí eu só vou pular aqui para mostrar que eu trouxe um monte de coisa quando nosso de sentimento tem mais, tá? Que eu não quis encher, mas eu vou mandar para vocês. Abandonado. Isso aqui, ó. Provavelmente que você, quando suas necessidades não são aceitas, provavelmente você se sentirá. Isso aqui é tudo sentimento. Ele fala. Que daí é sentirá. Amargurado, angustiado, ansioso, apático, apavorado, apreensivo, arrependido, consternado, mas deprimido, desamparado, desanimado, desapontado, desatento. Mas tem outros ainda que ele põe lá no livro deles. E eu trouxe só pra gente ver quanto sente bravo, né? Abandonado, abatido, aflito, agitado, quanta coisa, encabulado, envergonhado, enojado. Enojado é um sentimento. Eu estou enojado, né? Tô com nojo. Agora, ele é nojento, né? Não é um sentimento meu. Tô só falando o que eu acho dele. Né? Então é bem legal isso aqui. Aqui não vai dar tempo hoje. Mas aí a gente continua, porque daí eu vou parar na observação e no sentimento. Porque se eu der um exemplo completo, aí perde a graça, que vocês já vão se tocando, que nem quando eu falei, sinto que, sinto como, sinto e tal. A gente já sabe que vai vir alguma outra coisa, e ele dá até um exemplo, né? Ele pergunta para uma pessoa que está numa faculdade lá nos Estados Unidos, e o amigo dele de quarto faz muito barulho, ele fala, eu sinto que esse menino não me respeita, me sinto desrespeitado e tal, e ele foi perguntando, mas você sente como? Daí ele fala, me sinto como se eu tivesse não... E ele falava, bom, então vamos ver se você expressa o que você está sentindo. A pessoa não chegava nunca no sentimento. Ele falou, eu entendi que ele não está satisfeito com barulho. Agora, ele não consegue entrar em contato com o sentimento que a gente não tem. Ele não falava, eu me sinto irritado. Eu sinto que ele me irrita, eu sinto que ele me chateia, eu sinto que ele faz de propósito. Sabe assim? A gente vai jogando a culpa para o outro, que é uma linguagem muito, segundo Marshall, mas vai ter umas dicas bem legais, muito legais, que muda completamente nossa visão. É que eu estou trazendo ponto a ponto para ir fazer sentido daqui a pouquinho, tá bom? Amanhã, né, no caso. Amanhã. E eu acho que isso muda completamente a forma como a gente se comunica com todo mundo na nossa vida. Vocês vão ver daqui a pouco como a gente fala. Em vez de falar, filho, que sujeira, que falta de compostura, que falta de educação. Falar, filho, essa meta aqui tem 3 dias, eu fico triste com isso. Necessidade, preciso de mais organização. Pedido, queria que você colocasse a meia para lavar lá no vaso. Porque se você falar para o seu filho, achando que ele sabe que tem que colocar no vaso, ele vai colocar onde? Embaixo do tapete, né? Ou embaixo da cama dele. Então, esses pedidos que a gente vai brincar daqui a pouco, como a gente faz um pedido achando que a pessoa vai fazer, ela não faz do jeito que a gente quer, a gente fica bravo ainda por cima. A gente não pede direito e ainda fica bravo com a pessoa. Mas é muito legal. Eu vou parar aqui de compartilhar, porque eu sei que já deu a hora, né? Eu tô sem aqui, mas eu tenho certeza que já deve ter dado. Já, né? Já deu a hora. E o que eu vou falar da comunicação não violenta, depois quando vocês assistirem o vídeo, vai ser bem tranquilo. E quando a gente for se comunicar, sabe o que ajuda muito? No parafraseamento, no resumo, na recontextualização. Eu levo isso dele para dentro, mas essa técnica foi meio eu que inventei assim, não tem essa técnica dentro. Eles falam da comunicação não violenta, mas eles não enfiam lá dentro. Eu encaixei para ficar mais fácil a gente fazer a técnica. Então vai ser bem legal. Amanhã eu continuo com vocês. A mesma empolgação.
Se desse, né? Já tô tão empolgada que ficaria até meia-noite. Meu, muda. Muda como eu falo com o marido. De verdade, mudou minha vida, assim, de como eu falo com meu marido, de como eu falo com as pessoas. Então mudou, não é que é só pro trabalho, não. Mudou de verdade, qualidade de relacionamento com amigos, que às vezes se fala. Eu era bem direta e às vezes não é questão de você. Ele fala, você tem que ser assertivo, tem que ser direta, mas falar observando os fatos, sem tirando esse julgamento. É a pessoa, porque se você fez aquilo e eu me sinto chateada e eu tô te fazendo um pedido, porque em vez de falar não quero mais te ver porque você se atrasa todos os dias, ou porque você prefere jogar bola e tal, eu falo, porque eu quero ficar mais junto de você. Porque a gente faz ao contrário. Né? A gente fica com raiva e a gente fala, não quero mais te ver, sai da minha frente, fica lá com seus amigos, vai jogar bola, não sei o quê. Em vez de a gente falar, então você sai todo dia, sei lá, eu fico chateada, porque uma necessidade minha não atendida é de ter você perto, o meu pedido é que você fique mais comigo, assim, né? Então, muda completamente como a gente aborda a nossa qualidade de vida, sim, porque o outro escuta com a interpretação dele, mas quando a gente fala da gente e pedindo, né, de uma necessidade nossa de verdade, aquilo cria empatia, não adianta. Agora, eu transformei também, porque como entrou, eu fiz um link de transformar numa ferramenta também E aí eu fiz um método, é meio maluco, mas vocês vão ver. Mas para ajudar também nas técnicas lá do resumo do parafraseamento, porque eu tinha muita dificuldade, aí era uma dificuldade minha mesmo, de fazer isso, sabe? O resumo, eu punha um resumo de 3 linhas, eu resumia em 5 horas falando. Maior do que a pessoa... maior do que a pessoa tinha falado, era uma dificuldade minha. Eu falava, gente, como que eu tiro emoção disso? Aí eu fiz isso, eu aproveitei isso aí. Mas vocês vão gostar, eu acho. Mas também se não gostar, não tem nada certo e errado, né? Usa outro jeito. Mas é que eu achei que ajudou. Quanto tá mais bom? melhor. Cada um monta depois a sua estratégia, né? Cada um monta a sua estratégia. Cada um tem uma dificuldade, né? Que aperta o calo. Assim. A minha era fazer resumo para essa gente, era um perrengue. Mas ajudou. Aí amanhã a gente continua, amanhã vai ser quinta, amanhã a Débora. Toda hora se me põe no... Eu tremo essa hora. Digo... Sou eu. Pronto, já vou ligada para a cama, né? Já não tenho mais sono, acabou o sono. E aí a gente tem aula, começa com ela, e que vocês vão gostar, que é aula prática, né? Que ela vai falar bastante coisas de prática, de verdade, do que como acontece lá. E depois a gente entra um pouco nisso aqui, para falar depois das ferramentas. Tá bom? Que aí isso aí vai ajudar todas as ferramentas, vocês vão ver. Então, dá uma base aí. Obrigada, gente. Hoje foi muito legal, né? Porque a gente fez bastante dinâmica. Foi muito bom. Muito legal. Parabéns. Foi, gente. Todas vocês, Adorei a parabéns. aula. Achei também. Todo mundo muito bem Muito na abertura, viu? Parabéns. Tá vendo? Essa professora é fera, viu? É fera. Com a ajuda de... Não, a professora, gente, elas deram um banho aqui. E o Savoy conduzindo, né? Com maestria, óbvio, excelente. Tem nem o que falar. Ótimos. E elas deram um banho aqui de declaração de abertura. Parabéns, olha que eu estou escutando só a declaração. Não, é gigante a turma lá, e olha que vocês deram um banho. De verdade mesmo. Estou falando de coração. Mesmo. Confirmo. Obrigada. Também. Obrigada, Parabéns. gente.